Nessa segunda-feira, o jogo mais importante do dia é o confronto da volta, né? O jogo da volta na relegation da Bundesliga 1 entre Fortuna Düsseldorf e Bochum. Primeiro jogo na casa do Bochum, o Fortuna Düsseldorf não tomou conhecimento e deu um cacete no Bochum por 3-0 e colocou um pé e meio na Bundesliga. O Bochum, que já foi várias vezes campeão da segunda divisão da Alemanha, que estava na primeira divisão há algumas temporadas, pelo visto vai ter que tentar um milagre aqui no jogo da volta para buscar essa permanência na competição. E o engraçado é que a última vez que um time de segunda divisão subiu foi o Union Berlin, né? Rebaixando o Stuttgart. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Union Berlin e Stuttgart. Relegation. Eu acho que faz um tempinho, hein? 2019. 6 anos? Quase, né? 20, 21, 22, 23, 24, 5 anos. Ou seja, quem tentou, nos últimos 5 anos, chegar da segunda divisão para ir para a primeira, bateu na trave. A última vez foi o Hamburgo, que bateu na trave contra o Stuttgart. E dessa vez, parece que está um pouco encaminhado. Além desse jogo, nós temos 3 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro e temos outros jogos complementares nessa segunda-feira. Lembrando que faltam, se você está assistindo esse vídeo no domingo à noite, faltam 19 dias para o início da Euro. Como é que está a sua preparação para a Eurocopa? Já começou a dar uma olhada nas escalações, nas convocações, no estilo de jogo de cada equipe? É muito importante, viu? Eu lembro que na Copa do Mundo eu fiz uma preparação assim e foi muito interessante, eu tive um resultado muito bom por já estar preparado em relação a jogadores, ao que eu podia esperar. Me ajudou bastante, eu pretendo fazer isso na Euro também. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário de trabalho sobre apostas e trade por aqui. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda, dia 27 de maio. Vamos começar com Fortuna e Bochum, obviamente, né? 15h30. Esse jogo é interessante porque o placar de ida, ele já foi completamente aleatório, né? Foi completamente pirotécnico. E ele faz com que o jogo da volta, o placar de ida foi 3-0. E ele faz com que o jogo da volta possa ter uma característica muito distinta, porque o Fortuna Düsseldorf tem uma vantagem tão grande que ele não precisa jogar de maneira fechada, defendendo a vantagem, porque ela é uma vantagem excelente. Então ele pode se comportar de uma maneira um pouco mais leve, sendo mais agressivo, talvez, não digo propondo o jogo, mas sendo mais agressivo nos contra-ataques. E ao mesmo ponto, o Bochum não pode ser aquele tipo de equipe que fala: ah não, eu perdi apenas de 1-0, então eu vou no sapatinho, não vou me expor tanto, porque eu posso tomar um gol. Não foi 1-0, não foi 2, foi 3. E aí a situação do Bochum tem que entrar para ser agressivo desde o minuto 1. E essa agressividade vai fornecer ao Fortuna um espaço para contra-atacar. Então essa pressão, essa ansiedade para reverter um placar o quanto antes, obviamente faz com que a linha defensiva do Bochum talvez se comporte um pouco mais adiantada, talvez vá um pouco mais para cima. Os jogadores de meio campo tentem passes um pouco mais forçados para poder encontrar logo um espaço. Finalização a todo momento. E óbvio, jogada de bola parada, onde geralmente a defesa sobe, o Bochum vai subir ainda mais. Vai querer jogar várias bolas para a área. E isso vai fornecer espaço para o Fortuna. Então me parece um jogo muito interessante para a gente pensar em gols. Vou me surpreender aqui se a gente tiver um jogo ruim. Claro que tem 0-0 que poderia ter sido 4-4, né? Com muitos gols perdidos. E tem 0-0 que é um jogo xoxo mesmo, que era para ter sido 0-0. Então pode ser um jogo desse, um jogo 0-0, mas eu acho que faltar oportunidade não vai, porque o Bochum não pode sair do jogo mais importante da temporada sem ter criado oportunidade. E o Fortuna, se o Bochum criou oportunidade, pode ter certeza que o Fortuna também vai ter, ou também teve, porque com a linha exposta do Bochum, o Fortuna vai poder contra-atacar. Então é um jogo que me chama muito a atenção para a gente trabalhar o mercado de gols. Tá? Vamos passar rapidinho aqui no PDF de apoio, se você não é membro do canal. Lembrando, tá começando, vamos dizer assim, a intertemporada, né? Ou seja, vai acabando as temporadas das competições que a gente mais conhece e vai permanecendo as temporadas das competições que a gente não conhece tanto. E o PDF de apoio pode te ajudar muito nisso. Competições que você não tem tanta informação, né? Segundas divisões de campeonatos que você não costuma trabalhar, mas que você, por não querer ficar parado, pode ser uma escolha sua, você vai optar para fazer agora nesse finalzinho do mês de maio, início do mês de junho, início também no mês de julho, né?
até talvez para manter junto com a Euro, né? Lembrando que a Copa América começa no dia 20 de junho, então vai faltar aí 25 dias, 26 dias para a Copa América. Então, se você quer um conhecimento maior sobre essas ligas, eu acho que o PDF de apoio pode te ajudar muito, tá? Se você trabalha alguma liga que tá rolando, mas que não tá no PDF, comenta aqui para mim, que eu tô tentando colocar todas essas ligas disponíveis se você é membro do canal, tá? Se você não é membro, é só se tornar membro, o valor é totalmente simbólico, você continua me ajudando na produção de conteúdo por aqui. Perceba, facilmente, né? A gente bate o olho no PDF, para isso que ele foi criado, e a gente tem um Fortuna dentro de casa que já leva uma vantagem muito grande. Claro que aqui eu tô falando de Bochum enfrentando equipes da primeira divisão, Fortuna enfrentando equipes da segunda, mas ainda assim é um Bochum que não conseguiu se destacar fora de casa. Não tem tanta iniciativa, foi uma equipe que falhou com muita frequência e tomou muitos gols. 45 gols sofridos fora de casa. O ataque muito frágil, uma defesa muito frágil também, e isso faz com que o Fortuna seja favorito. Claro que essa questão aqui, ó, primeiro a marcar na partida, que eu gosto de chamar de iniciativa, pro Bochum não vai ter essa de a gente tem pouca iniciativa, talvez a gente não vá pra cima, vou esperar o Fortuna. Não tem essa. O Fortuna venceu por 3-0 na casa do Bochum. O Bochum não pode fazer nada diferente do que o Fortuna fez. Ele tem que ir e tem que surpreender. O mínimo que o Bochum tem que fazer aqui é ter iniciativa. Então eu já não olho tanto para esse cenário. Eu não tô esperando aqui um Bochum passivo. Tô esperando um Bochum agressivo. E isso vai fornecer espaço pro Fortuna. E aqui me chama a atenção, ó. Dos dois, o time do Fortuna foi o que mais aproveitou a oportunidade de marcar gol por finalização. Fortuna precisa de menos finalizações no alvo para marcar gol do que a equipe do Bochum. Isso significa que o Bochum vai e tende a ceder contra-ataque e o Fortuna pode aproveitar esses contra-ataques em velocidade. O primeiro tempo do Fortuna é levemente superior ofensivamente, mas é melhor defensivamente. O Bochum é péssimo na defesa tanto no primeiro quanto no segundo tempo. No segundo tempo, o Fortuna é mais agressivo ainda ofensivamente. Já falei com vocês sobre a qualidade aérea do Fortuna, as bolas paradas. Esse jogo eu vejo mais o Bochum utilizando a bola aérea, tá? O que pode acontecer nesse jogo? Mesmo o Bochum não sendo tão forte de cabeça, mas ele já marcou os seus golzinhos, e mesmo a equipe do Fortuna não sendo tão ruim na parte defensiva da bola aérea, o Bochum tende a tentar levantar a bola na área de tudo quanto é lugar. Porque ele sabe que num jogo, entre aspas, parelho como esse, a bola aérea pode decidir, né? Se fosse o contrário, assim como o Fortuna aproveitou as bolas paradas, se fosse o contrário, se o Fortuna precisasse de gol, pode ter certeza que a bola aérea do Fortuna provavelmente iria encaixar. Por quê? O Bochum defende muito mal a bola aérea. Mas é o contrário. É o Fortuna que deve jogar um pouco mais recuado, chamando o Bochum, e é o Fortuna que vai contra-atacar. Então é um Bochum que vai apostar na bola aérea, vai subir as suas linhas e vai ceder espaço para o contra-ataque da equipe adversária, tá? A maioria dos gols marcados pelo Fortuna é no início do segundo tempo, e a maioria dos gols sofridos é no primeiro tempo, principalmente no meio. O Bochum tem um péssimo índice de gols marcados, mas a maioria dos gols, se é que a gente pode falar a maioria, né? Foi aqui no final do primeiro tempo e sofre muitos gols no final das duas partes, né? Final do primeiro e final do segundo tempo. Não são equipes que gostam de propor jogo, na maioria das vezes jogam de maneira reativa, mas o Bochum aqui vai ter que ter essa agressividade e o Fortuna vai jogar de maneira reativa. São equipes faltosas nesse tipo de jogo, onde o Fortuna tende a ter jogada de contra-ataque em velocidade o tempo todo, para finalizar, né, para interromper as jogadas de contra-ataque, o Bochum vai ter que fazer jogadas mais temerárias, né, de cartão amarelo. Então eu vejo uma possibilidade de um jogo para 4 cartões aqui, pelo menos. Não sou especialista nisso, mas é um cenário que eu estou criando. O principal jogador de longe do Fortuna é o Tzolis. Não acredito que o Fortuna vai conseguir manter ele. Vamos ver, talvez indo para a Bundesliga, o Fortuna consiga manter o Tzolis, porque é um jogador que foi importantíssimo nesse primeiro jogo. Se eu não me engano, o Tzolis ele só não marcou, mas ele participou dos 3 lances de gol, tá? Então é um cara muito importante. Vincent Vermege com 12 gols e 3 assistências também. Eu acho que são os principais aqui em relação a gols. Do lado do Bochum, o Stogger com 9 assistências e 7 gols. Takuma Massano, que até tentou no primeiro jogo, mas não conseguiu. E o irmão do defensor do Dortmund, né, o outro Schlotterbeck, também costuma marcar uns golzinhos por aqui. Mas eu ficaria muito de olho no Tzolis. Para quem gosta de finalização, assistência, gols, esses mercados de especiais que eu não entendo nada, né? Porque na Betfair eu trabalho no Exchange e não tem essas coisas, mas eu escuto muito pessoal falando em rede social, então fica de olho. Esse cara aqui, Christos Tzolis, fica de olho nele, tá? Eu venho para trabalhar gols. Não vou trabalhar resultado final de novo, assim como não trabalhei na partida de ida. Então eu venho para trabalhar gols. Esse jogo ele já parte do apito do juiz cheirando e fedendo a gol. Ele já começa fedendo a gol, tá? Vai me surpreender muito se ele for um jogo xoxo.
um jogo merda. Ele já cheira gol de longe. Vamos dar uma olhada aqui nas cotações iniciais. 2,5 gols. Não é ruim, mas pode ser melhor. Como assim? Essa cotação ela pode ser mais alta. Para valer o risco, né? Eu gosto sempre de uma relação em gols de 1 para 1. De 1 para 1. Quando eu vou trabalhar no over limit, sempre próximo de 2 a cotação. Para quê? Para quando eu acertar uma, eu cobrir um prejuízo, ok? Ficar trabalhando com cotação de 1,20, 1,30, se eu não tiver uma taxa de acerto muito boa, eu vou ter prejuízo. Eu gosto de trabalhar com relações de odds mais altas, tá? Às vezes em longas exposições eu trabalho com cotações muito mais altas, né? Mas aqui no cenário de 2,5, que é o esperado para esse jogo, eu também tentaria pegar uma odd um pouco mais alta. Mas esse jogo já parte de um cenário. É como se fosse um jogo só dividido em 2 partes. É como se o intervalo do jogo estivesse acontecendo agora, tá? Então, quando eu falo para vocês, eu gosto de trabalhar jogo desempatado, quando tá 1-0 ou 2-0 para uma equipe, e aí eu busco geralmente mais um gol. Nesse caso aqui, o jogo já vem 3-0. É como se tivesse acabado o primeiro tempo agora, 3-0 para o Fortuna, e no segundo tempo a gente já esperasse um Bochum um pouco mais agressivo. A diferença é que o Fortuna venceu por 3-0 e já tá descansado fisicamente. Ele não tá desgastado do primeiro tempo. Ele deu para descansar. E aí a situação vai ser complicada para o Bochum. Então eu venho com uma ideia de trabalhar esse 2,5 gols. Gosto de pensar nesse ambas marcam, porque por mais que o Bochum consiga gol por aqui, eu acho muito difícil o Bochum não sofrer, passar em branco. Então uma cotação mais elevada do ambas marcam também me parece muito, muito interessante, tá? O que pode deixar esse jogo ruim? É o Fortuna não escolher contra-atacar, né? Mas não faz sentido. Na frente da sua torcida, não faz sentido. Fortuna sabe jogar dessa maneira. Vejo um cenário de um Bochum se expondo à medida que o tempo vai passando e o Fortuna escolhendo contra-atacar, tá? O que pode deixar esse jogo bom é o cenário de caos, que eu gosto muito. Já é um cenário de caos, né? 3-0 é um cenário de caos pra caramba. Agora, uma pitadinha de gol ali do Fortuna na frente ainda, tipo assim, começou o jogo 10 minutos, gol do Fortuna, puta. Aí o Bochum não sabe se entrega os pontos ou se vai pra cima ainda mais. Vai ser um jogo pirotécnico danado. Tomara. Tô batendo na madeira aqui pra não zicar esse jogo, porque tem tudo pra ser um jogo muito bom. O primeiro jogo da relegation da segunda divisão, que muita gente fala, segunda divisão pra terceira, pelo amor de Deus, foi 2-2, cara. Imagina o jogo da volta. É que o jogo da volta já vai chegar empatado, né? Mas esse aqui tem uma expectativa muito, muito grande, tá? Eu venho pra trabalhar gols e ficarei de olho de novo. Zoles. Bom jogador aqui do lado do Düsseldorf, se tiver disponível, né? Bom, essa é uma segunda de grade um pouco mais reduzida, então já vamos logo para Série B do Campeonato Brasileiro. Nós temos aqui Curitiba e Operário. Nesse momento, as duas equipes em meio de tabela. Muito difícil ainda a gente tirar alguma interpretação das equipes na Série B, né? Até na Série A, que ficou parado também, mas são poucas rodadas. Quando a gente vem para o PDF de apoio, e a gente pega aqui, por exemplo, o jogo do Curitiba, são 3 jogos em casa do Curitiba e 3 jogos do Operário fora. É pouca coisa ainda para se analisar, né? A gente ainda tem, por exemplo, as equipes precisam de muitas finalizações no alvo para marcar um gol, né? O primeiro tempo tem pouca informação ainda. É muito difícil, né? O gol de cabeça tem pouquíssima coisa. A maioria das vezes que eu gosto de utilizar estatística nas competições é depois da 10ª rodada para frente, quando você já tem 5, 6 jogos em casa, 5, 6 jogos fora, né? Porque, principalmente no Brasil, as equipes se comportam muito diferente dentro e fora de casa. Vocês sabem disso, né? Então é muito difícil a gente usar estatística aqui. Eu tomaria muito cuidado, tá? Tomaria muito cuidado para olhar só para estatística nesse momento. Pelo menos por enquanto. Então, para mim é um jogo parelho. O mercado colocou como favoritismo aqui, mas olha só, o Curitiba em casa, ele perdeu uma de 3 jogos que disputou. Tomou apenas um gol. Então me parece um time defensivamente muito forte. Porém, fora de casa, o Operário só perdeu uma também, só tomou um gol. Então, o mercado ele abraçou o favoritismo do Curitiba somente pelo fator casa. Mas o Operário não é um mau visitante. Então a gente pode ter um favorito se complicando aqui? Pode, né? Tomar um pouco de cuidado com essa cotação do Curitiba. Botafogo e Novo Horizontino se enfrentam no Campeonato Paulista, são equipes que se conhecem. Então, sinceramente, por mais que o Botafogo ainda não tenha vencido nenhuma partida, ainda é um jogo para mim parelho de correção de preço, tá? Avaí e Goiás, o Goiás já é um time que tá ali, ó. Se vence, assume a liderança, né? Vai a 17 pontos, liderança isolada. O Goiás tá muito forte, invicto no campeonato. E pega um Avaí que já perdeu 2 vezes, só que dentro de casa, o Avaí só perdeu uma das 3 que jogou. Então, é sim um jogo parelho. O mercado acho que acerta aqui de não colocar o Goiás. Porque o óbvio seria, né? A tendência seria o Goiás, pelo fato dele poder assumir a liderança isolada em caso de vitória, seria colocar o Goiás como favorito. Mas não. Acho que o mercado foi sucinto aqui de ter respeitado o Avaí dentro de casa, porque é um time chato, né? Os últimos jogos do Avaí em casa, venceu o CRB, o Curitiba, perdeu para o Santos. O Santos que, nesse momento, é o líder, né? Então, acho que uma campanha boa. O Goiás, fora de casa, empatou com o Paysandu, venceu o Brusque, que está numa fase muito ruim, e empatou com o Ceará.
Então, sim, acho que o Avaí, se o Goiás fosse favorito, eu colocaria o Goiás como favorito que poderia se complicar por aqui. Vamos continuar nos jogos extras. Já montei minhas estratégias aqui no novo radar esportivo, né? Favor do favorito pode se complicar, over goals. Jogos para over, acho que o Fortuna aqui com o Bochum lidera. Os jogos complementares, 10 horas da manhã nós temos no Campeonato Egípcio o Pirâmides. Eu gosto de trabalhar o Egípcio principalmente por conta do Al-Ahly, né? Ele, se eu não me engano, ele foi campeão? Al-Ahly foi campeão. Mais uma vez, o Al-Ahly é o campeão, tá aqui, ó. Foguinhos pra tudo quanto é lado. É o campeão da Liga dos Campeões Africana. Eu não sei quantas vezes, cara. Eu vou dar uma olhada aqui. Agora eu fiquei curioso. Quantas vezes foi campeão da Liga dos Campeões? Olha, 12 vezes. 12 vezes. Já contando o título agora da temporada 23-24. É impressionante. É o Real Madrid da África. É o apelido deles. O Real Madrid da África. 12 títulos. Vamos ver aqui quem são os maiores campeões? Tô curioso. Ó, 12 títulos pro Al-Ahly e 5 pro Zamalek. O Mazembe, Esperance Tunis, que foi o adversário na final, também teve aqui 4. Olha a diferença. É basicamente isso, né? Na Liga dos Campeões da África, o Al-Ahly é o Real Madrid. Se é que a gente pode fazer essa comparação. É impressionante. Eu gosto de fazer isso, né? Eu gosto de acompanhar os jogos do Al-Ahly no Campeonato do Egito. E olha que curiosidade. O Pirâmides tem 21 jogos. O Masri tem 23, o EMP tem 24, o Ittihad daqui do Egito tem 24 e o Al-Ahly tem 15. Tem 15. Isso significa que quando o Al-Ahly voltar da Liga dos Campeões, agora trazendo o título, ele começar a pegar no Campeonato Egípcio, provavelmente, ele tende a ser o campeão de novo. Olha só, histórico dele no Campeonato do Egito, ó. 43 títulos, é o atual campeão. 22, 23, né? Ganhou, pode colocar sequência aqui, ó. 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e, dependendo da situação, o 23. Muito, muito forte a equipe do Al-Ahly. Próximo jogo você fica de olho, principalmente agora nessa parada, né? Das ligas europeias, é interessante. Aí nós temos, na Finlândia, o SJK, que ainda não acelerou, né, de fato, mas já tá aqui na 5ª colocação. É um bom time para gols, eu gosto de trabalhar para gols. Na Bulgária, a gente tem uma decisão de título, é a última rodada da Championship Round, como eles chamam lá. O CSKA tem 49 pontos e o Arda tem 48. Então, se persistir, se eles tiverem o mesmo resultado, né, o CSKA enfrenta o Slavia Sofia fora de casa e o Arda pega o Plovdiv, Botev Plovdiv, também fora de casa. São 2 jogos aqui com opções para trabalho. Na Suécia, temos o Norrköping com o Varnam, jogo lá embaixo, né? Parelho. E o AIK contra o Göteborg. Quando eu comecei no trade, o AIK era uma máquina de triturar outros adversários. Hoje em dia, ele ainda está aqui no meio da tabela. Vamos ver se ele consegue disputar até o final com o Malmo. Tem a última rodada do Campeonato da Arábia Saudita, né, que já foi, obviamente, conquistado pelo Al-Ahly o Al-Hilal há muito tempo, né? Não deu nem pro cheiro pro Al-Nassr do Cristiano. E o Al-Nassr termina contra o Ittihad, que foi um time que se perdeu no meio do caminho, né, atual campeão, que vai terminar ali fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Ásia. E temos o final também do Al-Hilal contra o Al-Wehda. Aqui o Al-Hilal pega um time lá embaixo na tabela. No Campeonato Argentino da Liga Profissional, União Santa Fé e Barracas Central. Geralmente o Barracas é um time chato de se enfrentar, mas principalmente em casa. E Tucumã e Platense. O Campeonato Argentino é complicado porque tem Copa da Liga Argentina, Liga Profissional, Primeira Divisão, e a gente nunca sabe quando que as equipes estão disputando ali no meio do caminho, uma Libertadores, uma Sul-Americana, uma Copa Argentina. Enfim, a tabela do Campeonato Argentino é muito doida. Bom, eu vou ficando por aqui. Foi um planejamento um pouco mais curto, porque nós temos, de fato, uma grade um pouco mais enxuta nessa segunda-feira, tá bom? Lembrando, para essas próximas rodadas, para esses próximos dias, teremos grades mais curtas mesmo, porque os campeonatos estão chegando ao final, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem bem e até amanhã.